Já pela segundona, o Sampaio Corrêa recebeu o líder Vitória no estádio Castelão. Mesmo repleto de desfalques no meio de campo, o tricolor deu mais uma amostra da força da torcida dentro de casa. Mal o juiz autoriza o início da partida e o Sampaio já demonstra que vai buscar a iniciativa. Edgar trata de dar o primeiro susto no goleiro Gatito Fernandes. O Vitória tenta deixar claro que não veio ao Castelão apenas para se defender. Mas é a equipe maranhense que segue mais incisiva. Dionis tenta de meia bicicleta e agita a torcida. Edgar na sobra, ainda não era a hora. Até que Pimentinha serve Dionis na área e o capitão tricolor não desperdiça. 1-0 Sampaio. Vitória volta a sair para o jogo, agora em busca do empate. Neste lance, Jorge Wagner tenta surpreender Rodrigo, que espalma para escanteio. No segundo tempo, mais um capítulo do duelo Jorge Wagner versus Rodrigo, novamente com vantagem para o goleiro tricolor. Agora é Rainen quem tenta, mas o voleio sai descalibrado. Se o problema era a pontaria, o técnico Wagner Mancini promove o reencontro da torcida maranhense com o artilheiro Robert, agora do outro lado. E Douglas dá motivo para a torcida ter saudade do ex-dono da camisa 9 tricolor. Elton dá mais uma amostra de que o dia não era dos atacantes, nem mesmo de quem se despediu de São Luís como artilheiro do Brasil. Olha o que Robert faz. Satisfeito, o Sampaio gasta o tempo. Jaime ainda tenta redimir a classe de quem ganha a vida balançando as redes. Mas estava escrito que o dono da festa seria mesmo um volante. Nos outros jogos, destaque para a derrota do Botafogo, que manteve o Vitória na liderança, e para o empate do Bahia, que recolocou o Sampaio no G4. Veja como foi a primeira rodada do retorno da segundona. Na Fonte Nova, Chiesa abriu o placar para o Bahia, mas Alisson empatou para o América Mineiro, 1-1. No Newton Santos, Iago Pikachu fez 1-0 para o Paysandu. 2 minutos depois, Thiago Martins ampliou para o time paraense. Na segunda etapa, Daniel Carvalho descontou para o Botafogo. Mas, novamente, pelo setor esquerdo da defesa alvinegra, Jonathan fez o terceiro do Paysandu. Sassá ainda diminuiu, mas ficou nisso, 3-2 para o Paysandu. Na Arena Castelão, o Ceará venceu o Paraná de forma dramática por 4-3. Quem não teve muita dificuldade foi o Luverdense, que goleou o Náutico por 5-1. No Nabi Abichedi, o Bragantino fez 2-1 no CRB. Além do Sampaio, o Santa Cruz venceu pelo placar mínimo contra o Macaé no Arruda. Em Varginha, Boa Esporte e Atlético Goianiense ficaram no 2-2. Tápolis, Oeste e ABC empataram por 1-1 e o placar não foi alterado no confronto entre Criciúma e Mogi Mirim. As 3 primeiras posições não foram alteradas. Fazendo uma escadinha, o Vitória tem 37 pontos, o Botafogo 36 e o América Mineiro 35. O maior vitorioso da rodada foi o Sampaio, que voltou ao G4 com 34 pontos e uma vitória a mais que o Bahia. Na zona de rebaixamento estão Boa Esporte, ABC, Ceará e o Mogi Mirim, que voltou à lanterna da segundona. E para comentar a rodada do final de semana, estamos aqui com o Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. Então, mais uma vez, a torcida foi um fator decisivo para o Sampaio. Boa tarde, Luanda. Pois é, uma vitória importantíssima do Sampaio na primeira rodada do retorno. O Léo Condé que diz que avalia que o Sampaio pode fazer uma campanha ainda melhor do que aquela que fez no primeiro turno, e se isso for concretizado, o Sampaio sobe para a Série A, que é o sonho do torcedor tricolor. Não é interessante que o Sampaio tinha muitos desfalques, e especialmente no meio de campo, não é? Os jogadores titulares e mesmo os substitutos imediatos estavam impedidos de jogar contra o Vitória, e o Léo Condé foi atrevido. Ele armou um time no 4-3-3, né? Ele promoveu a entrada do Edgar, que já no primeiro lance do jogo quase abre o placar para o Sampaio. E é interessante essa entrada do Edgar, o Edgar de um lado e o Pimentinha do outro, no momento em que se fala muito sobre a ressurreição do ponta no futebol. Não é? Especialmente porque o Douglas Costa está sendo aproveitado assim no Bayern de Munique pelo Pep Guardiola, que hoje é a principal referência de esquemas táticos no mundo. É claro que eu não estou aqui querendo comparar Sampaio com o Bayern de Munique, Léo Condé com o Pep Guardiola e nem o Edgar com o Douglas Costa, até porque o Edgar é muito melhor. Uma brincadeira, né? São apenas referências, né? Para se provar que no futebol tudo cabe, a gente brinca com números, mas o importante é a compactação. Não é? Se o jogador estiver disposto a ajudar na marcação, os esquemas eles são possíveis. É claro que isso depende muito do comprometimento do elenco. E, mais uma vez, para citar o Pep Guardiola, mesmo quando o jogador ele não é tanto acionado,
mas ele abre espaços. Ele até, uma entrevista que o Daniel Alves citou, ele perguntando para o Daniel Alves, quando você influencia mais num jogo? O Daniel Alves ficou meio sem saber o que responder, e ele disse, quando você está sem a bola. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Sampaio ele tinha uma dependência muito clara do Pimentinha. E ontem, se você observar nos melhores lances, na nossa reportagem, o Pimentinha não aparece tanto, né? No lance do cruzamento que ele deu para o Jones. Mas o que acontece? Com o Edgar e o Pimentinha abertos, eles atraem a marcação, especialmente o Pimentinha, que é o jogador de maior destaque, né? Então, isso abre espaço, especialmente no meio, para a entrada de um jogador com um elemento surpresa, como foi o caso do Jones, que é um volante, mas que aparece muito na área e é muito forte na jogada aérea. E qual é o próximo desafio agora do Sampaio? O Sampaio volta a jogar fora de casa, esse que é o drama do Sampaio. O Sampaio tem uma campanha irrepreensível no Castelão, impressionante no Castelão, mas o drama do Sampaio é quando joga fora. O Sampaio vai enfrentar um time que vem de 4 derrotas consecutivas, que é o Macaé. E nessas 4 derrotas consecutivas estão incluídas 2 derrotas fora de casa, para o Atlético Goianiense e para o Ceará. Então, se o Sampaio se apegar a esses números, a torcida pode imaginar que é um jogo possível de ser vencido e que o Sampaio vai ter que mostrar mais atrevimento. Como ele joga em casa, a gente está falando, foi jogar no 4-3-3, com o Edgar de um lado, Pimentinha do outro, é fundamental que o Sampaio busque um jogo mais ofensivo. Eu sempre falo que, na minha avaliação, o Sampaio não consegue jogar tentando cadenciar o jogo, tentando segurar mais a bola. O Sampaio não tem vocação para isso. O time do Sampaio tem vocação para um jogo mais ofensivo, um jogo mais agudo. Quando ele tenta segurar o jogo, a defesa costuma se complicar. A gente tem gás para continuar no G4? Pois você me coloca numa situação até complicada, porque na rodada anterior, eu tinha dito que se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu não apostaria nisso. Eu apostaria que o Sampaio fica no meio da tabela. Mas o Sampaio vem dando provas, rodada a rodada, de que isso é assim, impossível. Agora, existe muito ainda caminho a ser percorrido. O Sampaio deu uma prova de muita força nesse jogo, porque era um jogo em que o Sampaio estava muito desfalcado. Era muito difícil armar o meio de campo do Sampaio, e o Sampaio passou por essa barreira exatamente contra o líder da competição, que mesmo perdendo, manteve a liderança. Então, é uma vitória que é animadora. Rapidinho, fala sobre a atuação do Imperatriz. Pois é, o Imperatriz abriu 2-0, imaginou-se que o Imperatriz ia despachar o Guarani de Juazeiro, que ainda não venceu, mas o Guarani foi buscar, e até uma prova de que esse grupo é muito equilibrado esse grupo. O Imperatriz conseguiu buscar o gol da vitória. O Frei Epifânio tem que funcionar como um alçapão, tem que funcionar como esse caldeirão. O Imperatriz vai ter que atropelar todo mundo, e agora já fora de casa contra o Santos, lá em Macapá, vai ter que buscar ponto, porque esse grupo é como a gente está falando, vai ser decidido só na última rodada.